amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos começar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante específica, uma aula que nós iremos abordar o decreto 58052 de 2012. Essa aula é uma aula específica para o Estado de São Paulo, para os concursos do Estado de São Paulo. Por quê? Porque esse é um decreto estadual, claro, do Estado de São Paulo, que vem regulamentar a LAI. O que é a LAI? Lei de Acesso à Informação, a Lei de 12.527 de 2011. Ou seja, a própria lei, a LAI, a 12.527, ele disse o seguinte, a própria lei, disse o seguinte, que os estados, DF e municípios deverão regulamentar esta lei. Qual a lei? A 12.527. Então, o Estado de São Paulo regulamentou a lei 12.527 através do decreto 58052 de 2012. O decreto, claro, o decreto estadual. Olha só a ementa da lei. Regulamenta a lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 e regula o acesso a informações e dá providências correlatas. Ou seja, essa é a ementa da lei. E aí, professor, o que o senhor passa para a gente de considerações iniciais? Primeiramente, digo para vocês, sem medo de ser feliz, se no edital de vocês cobraram o decreto 58052, você pode ter certeza que o edital está cobrando também a lei 12.527. Então, por via de regra, a orientação que eu faço para vocês é que vocês, antes de assistirem o decreto, essa aula do decreto, assistam primeiro a aula 12.527. Por quê? Porque a lei 12.527 vai criar diversos dispositivos, diversas obrigatoriedades, na qual este decreto vai ter que atender e detalhar um pouco mais. Então, primeiro, assistam a Lei de Acesso à Informação e depois você vem comigo nessa lei, no decreto 58052. Bacana? Vamos aqui, né? Então, é o seguinte, como é um decreto regulamentador de uma lei federal, né, todo decreto regulamentador, não somente esse caso, ela usa o quê? O decreto usa o quê? Usa a mesma estrutura de conceito da lei. O mesmo conceito da lei. Lá na Lei 12.527, lá na LAI, também nós temos o quê? 6 capítulos. E aqui na lei, no decreto, também nós temos 6 capítulos. E também vou usar a mesma estratégia vencedora, a mesma estratégia que eu usei na LAI. Então, no decreto 58052, nós teremos essa aula, foi dividida em 6 partes, né? Então, esta aula, agora, nós vamos abordar o capítulo 1º, que são das disposições gerais. Depois, a próxima aula, o capítulo 2º do acesso a documentos, dados e informações. O 3º capítulo da divulgação de documentos, dados e informações. E o capítulo 4 das restrições de acesso, documentos, dados e informações. E o capítulo 5 das responsabilidades e, finalmente, disposições finais. Então, essa aqui é a estrutura, né? Outro recado importante antes de a gente ir para o primeiro artigo da lei, tá? Por que vocês devem estar assistindo primeiro a Lei 12.527? Porque o professor vai evitar ser repetitivo. Tá? Aquilo que o professor já explicou na exaustão na 12.527, eu não vou reproduzir aqui na mesma ênfase. Tá certo? Então, eu não vou ser repetitivo. Aqui eu vou dar ênfase naquilo que não está contido na lei federal. Tá certo? Por quê? Porque o examinador gosta de cobrar essas diferenças, né? Tá certo? Bacana? Então vamos lá. Primeiro, o que é a Lei de Acesso à Informação? Qual que é o trabalho da Lei de Acesso à Informação? Gente, a Lei de Acesso à Informação veio regulamentar um dispositivo constitucional previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, também previsto no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, e também previsto lá no artigo 216 da Constituição Federal. Ou seja, esses dispositivos constitucionais dão ao povo brasileiro um direito fundamental que é de acesso à informação. Ou seja, preceito, regra geral, todas as informações do poder público, elas são públicas, né? Públicas. E o poder público, segundo a Lei 12.527, tem a obrigação ativa de quê? Ativa, de divulgar sem que seja solicitado. E tem a obrigação passiva, a exercer a transparência passiva, ou seja, quando solicitado, ele tem a obrigação de fornecer. Então, esse é o grande direito que a Lei 12.527 vem regulamentar.
né? Só que, na lei, ele diz o seguinte, que tem dois grupos de informações que podem sofrer restrição temporária. Tá? São informações, primeiro grupo, aquelas sujeitas a sigilo, porque são informações que, se forem divulgadas, elas colocarão em risco a segurança do Estado e da sociedade, então elas merecem de uma proteção temporária. E o segundo bloco de informações são informações pessoais, que a gente vai explicar também aqui em detalhes nessa aula. Então, toda regra geral, todas as informações são públicas e somente esses dois blocos recebem o quê? Restrição. Bacana? A gente vai falar tudo isso no decorrer das aulas. Vem comigo aqui, né? Artigo 1º. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. Está aí. Ou seja, a abrangência da lei é somente o Estado de São Paulo. E pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público à vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Ou seja, a abrangência da lei é o artigo 1º. Então, a abrangência da lei diz o seguinte, né? Essa é o quê? Administração pública estadual. Aqui entende-se dois blocos, né? Qual que é o primeiro bloco? O primeiro bloco é a administração pública direta, o segundo, indireta. E aí o legislador ampliou mais um pouco, conforme lá na Lei 12.527. Toda aquela entidade sem fins lucrativos que recebe recurso público deverá também atender os preceitos, as obrigações e os ditames dessa regra. Então, está aqui para vocês, né? Artigo 2º. Esse artigo 2º, lá na lei, na 12.527, ele traz o quê, gente? Atenção, tá? Cadê meu pincel aqui vermelho, né? Vou pegar ali, ó. Traz o quê, ó? As diretrizes, né? As diretrizes da Lei de Acesso à Informação, tá? E aí, prof? E aí que o legislador estadual, tá, tentou seguir aí a mesma orientação do federal. O que tem de diferente? Tem diferente apenas, ó, peguei aqui o pincel aqui, gente, ó. Tem diferente o quê? Apenas a inclusão de mais uma diretriz, né? E aí, professor, cara, cai muito, tá? Cai muito, vem comigo. Primeira diretriz. Observância à publicidade como preceito geral. Olha aí. Preceito geral, né? Inclusive conforme a Constituição, e do sigilo como exceção, né? Olha aí. Então, primeiro, a publicidade da informação, ela é preceito geral, constitucional, inclusive. Sigilo é exceção, né? Lembre-se que nós temos 3 graus de sigilo, né? Nós temos informações reservadas, secretas e ultrasecretas, né? A gente já viu isso em outra aula lá, né? Segundo preceito. Perceberam que esse segundo preceito está em negrito, em itálico? Por quê, professor? Porque é um preceito que foi incluído no decreto regulamentador da lei. Tá certo? Ou seja, o examinador é diferente, né? O restante é Ctrl+C, Ctrl+V da 12.527. Vamos ler agora qual foi a diretriz incluída. Qual foi a diretriz incluída pelo decreto? Ó, implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, né? Inclusive, essa lei aqui, ela vem detalhar muito isso, gente. Como que vai ocorrer a gestão de documentos, né? A gestão de documentos no âmbito do Estado de São Paulo, do Poder Executivo Estadual, a gestão de documentos. Assunto esse, né, que você vai fazendo no concurso estadual do Estado de São Paulo, se ficar aí, tiver lá assunto de arquivologia, não tem jeito, cara. Se tiver arquivologia lá na sua ementa, cara, ó, esse assunto aqui, o decreto 58.052, pode ter certeza que será objeto de prova. Terceira diretriz. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, né? Ou seja, conceito da transparência ativa, né? No segundo capítulo da aula, nós vamos estudar o seguinte, que a lei e o decreto obriga a administração pública estadual, independentemente de soluções, publicarem nos seus sítios da internet, nas suas páginas da internet, diversas informações, ou seja, o princípio da transparência ativa.
que vai ser tratado na onde? No capítulo 2º da lei. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, ou seja, incentiva, tá certo, o exercício do acesso à informação juntamente com a tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, né? Olha só, desenvolvimento da cultura da transparência, tá? Já vi questões de prova que o cara muda essa palavra transparência. E, finalmente, o último preceito que nós temos aqui, aliás, a última diretriz está aqui, ó. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Professor, por que isso, gente? Olha só, quanto mais informações a nossa sociedade tiver, aumenta o quê? Os controles sociais para a administração pública, não é isso? Então, ele quer o quê? Quer aumentar o controle social. Qual que é o objetivo de aumentar o controle social? O legislador quer a participação da sociedade na administração, mesmo que seja controlando, avaliando, né? Após essa lei, a 12.527, principalmente por esse preceito aqui, o item 2, ó, divulgação da informação de interesse público, independentemente de solicitações, que nós ficamos sabendo aí o salário do povo, né? Nós ficamos sabendo aí as artimanhas do cara para quebrarem a regra do teto constitucional, teto remuneratório federal, que é o teto máximo da administração pública, né? Foi adiante do quê? Dessa lei. É muito importante isso, ok? Gente, vamos lá. Isso aqui já caiu em concurso estadual? Já caiu. Vamos fazer uma questão para vocês, né? Concurso Detran, São Paulo, VUNESP 2013, cargo de agente. Vem comigo aqui. O artigo 2º do Decreto Estadual 58.052/2012 afirma que o direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, bem como, ó, esse cara aqui é o inciso 1º do artigo 2º, bem como da implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, exatamente. Esse item 2 aqui, ó, ele essa segunda parte do item 1 é o inciso 2 do artigo 2º. Inclusive o seguinte, né? Se o aluno só estudou a Lei 12.527, ele marcou esse item 1 como errada. Por quê? Porque, ó, bem como da implementação da política estadual de arquivos de gestão de documentos, não está previsto na Lei 12.527, apenas um decreto. Então, o cara tinha tudo de ser induzido ao erro aqui, marcar como errado. Mas esta aqui está correta, é verdadeiro. 2. Divulgação de informações de interesse público, somente quando houver solicitações. Está errado. Porque esse cara aqui está errado. Isso aqui é o princípio da transparência ativa. Tem obrigação de quê? De estar sempre divulgando. Então, está errado a primeira parte, porque não é somente quando, né? É independentemente de soluções, de pedidos, né? Utilização de meios de comunicação realizados pela tecnologia. Correta, essa segunda parte está correta. 3. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social. Aqui são, respectivamente, os incisos 4 e os incisos 5. Ou seja, o examinador dessa questão utilizou 100% como base o artiguinho 2º do decreto 12.000 do decreto 58.052, né? Ou seja, o item 1 está correto, o item 2 está errado, o item 3 está correto. Logo, nós temos somente as alternativas corretas. São quais alternativas? Alternativa 1 e 3. Gabarito, letra E. Então, apenas o inciso 1 e 3 estão corretos, né? Ou seja, o aluno do LAC Concursos aí acertou essa questão aí com os pés nas costas. Bacana, teve pegadinha, vocês viram aqui, né? Vamos lá, continuando. Artigo 3º. Tá. O artigo 3º, ele é o artigo 4º lá na lei. E o artigo 4º lá na lei, ele trata dos conceitos. Tá? Aqui, o cara chamou de definições, né? Aqui. Salvo engano, lá na lei, nós temos 12 conceitos. E aqui nós temos quase 30 conceitos, né?
Ou seja, não tem jeito, cara. O examinador gosta de cobrar essas coisas. Aqui estão mais conceitos, né? O decreto, o Poder Executivo, na regulamentação desse decreto, ele ampliou o conceito, né? Ele ampliou trouxe vários conceitos novos aqui. A gente vai ter que saber quais são esses conceitos. É claro que nós temos aqui 12 conceitos na 12.527, mais ou menos 12, são os mesmos que trazem aqui o artigo 3º. Vamos lá. Primeiro, qual que é o conceito de arquivos públicos? Conjunto, por quê, gente? Por que houve uma ampliação no decreto do 58? Por que houve ampliação? Porque o decreto ele traz também conceitos aqui de gestão de documentos no Estado de São Paulo. Então ele trouxe, além de garantir o acesso a informações que está lá na 12.527, ele ampliou e trouxe também gestão de documentos no Estado de São Paulo. E para realizar essa gestão de documentos, ele precisa de quê? De mais conceitos a serem trabalhados e serem definidos na sua implementação. Por isso que houve essa ampliação. Primeiro, arquivos públicos. Conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedade de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais no exercício de suas funções e atividades. Ou seja, o que é um arquivo público? É tudo aquilo, todo arquivo que é conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados. Produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos públicos. Ele teve um rol bastante ampliativo, né? Segundo, o que é autenticidade da informação? Autenticidade, disponibilidade, primariedade, integridade são os conceitos mais cobrados em prova de concurso. De novo, autenticidade, integridade, disponibilidade, primariedade são os 4 conceitos que são mais cobrados em concurso público. Você sabendo dessa regra, você tem que se antecipar e mandar bala, garoto. Vamos lá, autenticidade. Por quê? Porque os 4 começam com tal da qualidade. E os 4 também estão previstos na 12.527. E é potencial questão de prova. Tem dezenas e dezenas de questões de prova aí, de diversos concursos públicos cobrando isso. A autenticidade é a informação autêntica, né? Qualidade de informação que tenha sido produzida, expedida ou recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, né? Próximo conceito, classificação de sigilo, conceito somente aqui existente. Atribuição pela autoridade competente de grau de sigilo, documentos, dados e informações. Professor, o que o senhor disse? O que a gente já estudou até agora? Preceito geral, regra geral. A informação ela é pública. Ela pode sofrer sigilo, né? E sigilo é o quê? Temporário. Só que a informação ela pode ser classificada em 3 tipos de grau. Reservada, 5 anos, secreto até 15 anos e ultrasecreto até 25 anos. Esse é o prazo máximo de... É o prazo máximo de quê? É o prazo máximo que nós temos da classificação. Então, classificação, primeira coisa, quem que pode classificar? Somente a autoridade competente. Professor, onde que nós iremos estudar a autoridade competente? No capítulo 4 da lei. No capítulo 4 da lei, nós vamos estudar quais são as autoridades competentes para exercer essa classificação. Tá? Inciso 4º, credencial de segurança. Autorização por escrito concedida por autoridade competente que habilita o agente público estadual no efetivo exercício do cargo, função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Ou seja, né, a informação foi classificada como sigilosa. Então, para você ter acesso, primeiro, você tem que ser autorizado por autoridade competente que classificou tal informação como de acordo com o grau de sigilo. Não é isso? Para você ter acesso lá, você tem que estar o quê? Credenciado, credencial de segurança, capítulo 4, vamos falar sobre esse cara. Inciso 5, criptografia. Né? Criptografia é uma forma de tratamento de informações eletrônicas para manter o sigilo dessa informação. Né? Processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos de forma que somente
os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original, né? Então, é uma criptografia, né? Tem uma informação aqui, ela vai passar pelo processo de criptografia, um sistema eletrônico, para encaminhar para B. B até recebe esse arquivo, mas ele só consegue ler esse arquivo se ele, aplicar a chave, a cifra ou o código determinado para quebrar a criptografia e informar os dados, né? Sexto, custódia. Qual que é o conceito de custódia? Responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações. Custódia, vou guardar, né? Faz sentido? Claro, né? Sétimo, dado público, tá? Cai muito. Dado público, sequência de símbolos ou valores representado em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental em decorrência de um processo natural ou artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Dado público, então o nome já diz, ele não vai ser privado. Dado público é a sequência bacana, né? Vamos lá. Desclassificação. Lá atrás a gente viu o conceito de classificação, né? Classificação do grau do sigilo. Aqui, desclassificação vai ser o quê? O oposto. Supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas. Professor, decurso de prazo, bacana. Vamos pegar uma informação que foi classificada como reservada, até 5 anos. Ou ela foi reservada, o tempo 3 anos, né? 3 anos para proteger essa informação, porque depois de 3 anos, essa informação, quando ela for publicada, não vai colocar risco nem a sociedade, nem o Estado. Deu os 3 anos, ela faz o quê? Ela vai ser pública, ela vai ser desclassificada no grau de segurança. Documentos de arquivo. Todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético, óptico, produzido, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública estadual, no exercício de suas funções e atividades. Todos os registros de informação, então, são documentos de arquivo, né? Professor, suporte. O que é o suporte? É o meio. Quando você escreve uma carta, tem informação? Tem. Qual que é o suporte? O papel. Quando você escreve essa carta no meio digital, qual que é? O magnético, lá o Word, aquela plataforma lá. É o meio eletrônico. Isso que é o suporte, é o meio. Vamos lá, questão de concurso, né? MPE, CESP, VUNESP 2016, cargo de técnico. Vem comigo aqui. Conforme expressamente contida no decreto 58052 de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Estado de São Paulo, é correto afirmar que, vamos lá, item 1, a sequência de símbolos, valores, representada em algum meio produzido ou sob a guarda governamental em decorrência de um processo natural ou artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Opa, ou seja, o que o cara está cobrando aqui, cara? Tá? Esse inciso, o cara está cobrando, né? Olha só, o artiguinho 3º do decreto, que ele trata do quê? Das definições. Ele quer, qual que é essa definição? Sequência de símbolos e valores. Cara, isso aqui está claro. Qual que é a definição? Isso aqui é um dado público, né? É um dado público esse cara aqui. A gente vai ler esse cara já já. 2. O processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras e códigos. Na forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer a sua forma original, vírgula, corresponde respectivamente às seguintes definições. Gente, esse item 2 aqui é o quê? É uma informação criptografada, né? Criptografada, letra C é o gabarito. Então, nós temos aí letra C, é o gabarito dessa questão. Somente para título de reforço pedagógico, vamos ler novamente isso aqui, porque isso pode cair na sua prova. Vem comigo aqui, respondendo para vocês aqui. Criptografia, gente, Inciso 5 do artigo 3º. Processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original. Dado público, sequência de símbolos ou valores representando
algum meio produzido ou sob a guarda governamental em decorrência de um processo natural ou artificial que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. Tá certo? Então, só para reforçar o exercício que eu passei para vocês. 10º conceito, disponibilidade. Quando a informação está o quê? Disponível. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada. Conhecida e utilizada são palavras-chave para você identificar na prova a disponibilidade. Conhecida e utilizada por quem? Por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Conceito de documento. Unidade de registro de informações, qualquer que seja o formato e o suporte ao formato. Também está previsto na 12.527. Gestão de documentos. Vai o quê? Gerir os documentos acima. Conjunto de procedimentos, operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos. Informação, dados processados ou não, informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato, né? Gente, essa primeira parte aqui da aula, ela é meio chatinha mesmo, né? É leitura maçante, mas o cara tem que dar uma lida, não tem jeito, isso aqui pode cair na prova, né? Vamos comigo aqui. Informação pessoal, informação referente à pessoa, aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, né? 15. Informação sigilosa. O que é isso? Aquela informação protegida, que ela tem acesso restrito, aquela submetida temporariamente, olha só, não existe informação sigilosa eterna, é temporariamente, há restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e para o Estado. Integridade. Integridade, a informação ela não foi danificada, ela é o quê? Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 17, marcação, já caiu em prova, hein? Marcação. A posição de marca assinalando o grau de sigilo do documento, dados ou modificações à sua condição de acesso restrito após a sua desclassificação. Marcação, né? Metadados, cara. Metadados cai também. Marcação, metadados são exclusivos do decreto, não estão lá na lei. São informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e refere-se a quais os tipos de metadados. Letra A, identificação e contexto documental, identificador único, instituição produtora, nomes, assuntos, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados, idioma, indexação. Metadados, coisa lá da TI, né? B, segurança, grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais. C, contexto tecnológico, formato de arquivo, tamanho de arquivo, de dependência de hardware, softwares, tipos de mídias, algoritmos, de compressão e localização física do documento. Cara, se você vai fazer, se o seu cargo, tá, do seu concurso estadual, for relacionado à TI, tecnologia da informação, e lá no conteúdo programático está previsto a cobrança do decreto 58.052, cara, papo reto com você, abre o olho com esse cara aqui, pode cair, porque isso aqui é conceitos de arquivologia contidos na tecnologia da informação. Avançando. Primariedade. Cai, despenca. A proximidade, primariedade o quê? Aproximadamente com a fonte, né? Fonte de produção, qualidade da informação coletada na fonte primária, né?
com o máximo detalhamento possível, máximo de detalhamento. A informação primária tem que ser detalhada, sem modificações, ou seja, tem que ser íntegra essa informação. 20. Reclassificação. Alteração pela autoridade competente da classificação de sigilo de documentos e dados. Antes era ultra secreta, passou pelo processo de revisão, e aí ela passou a ter uma reclassificação de secreta, né? 21. Rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Relação anual a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades de documentos, dados e informações classificadas no período como sigilosas ou pessoais com identificação para referência futura. Serviço ou atendimento presencial. Aquele prestado à presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado do serviço. 23. Serviço ou atendimento eletrônico. Aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação. Tá? Tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. Relação exaustiva, ou seja, completa, de documentos, dados e informações com quaisquer restrições de acesso, com a indicação do grau de sigilo decorrente de estudos e pesquisas promovidos pelas comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, olha só, publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. E, finalmente, último conceito, última definição, tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle da informação. Então, isso é o tratamento da informação, ou seja, toda a informação ela pode passar por todos esses processos. Bacana? Terminamos aí a primeira parte uma parte bastante conceitual, uma parte bastante exaustiva, e a segunda parte em diante o negócio começa a ficar mais interessante. Bacana? Encerramento dessa aula, definição de filhos, né? Filho é um ser que Deus nos emprestou para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, né? Como amar alguém de nós mesmos. Começa sempre, né, filhos, né, amor de pai, amor de mãe, né? Bacana, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.